5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bá, conta pra gente sobre o que nós vamos falar no episódio de hoje. O episódio de hoje vai ser muito legal, pois nós vamos falar sobre danças caráter. O que é a dança caráter? Por que estudamos a dança caráter, não é verdade? Inclusive, para quem faz balé na metodologia tanto Vaganova quanto do Royal Academy, a gente sabe que é estudado muito essa linha de caráter, não é verdade, Tati? Sim, eu adoro. Então, a dança de caráter, gente, ela nada mais é do que uma apresentação teatral de danças autênticas de vários países do mundo. Portanto, não deve ser confundida com folclore ou dança nacional, que são a base na qual essas danças de caráter se fomentam. No entanto, existem várias diferenças fundamentais, pois ela faz parte do repertório dos balés do século XIX em diante, como por exemplo Copélia, a Bela Adormecida, o Lago dos Cisnes e o Quebra-Nozes. Então, por que a gente estuda essas danças? Porque nos balés de repertório elas são muito utilizadas, não é verdade, Tati? Sim, elas são bastante utilizadas para trazer, vamos dizer assim, outros tipos de movimentos, outros tipos de cultura. Se a gente for pensar então nesses balés de repertório, tem algum momento que lá na cidade onde os personagens se encontram, pessoas se reúnem para dançar, vamos dizer assim, o povo se reúne para dançar. E aí a gente pode ver então que tem muitas danças em duplas, de casais, em pares, grandes grupos, fazendo diferentes formações no espaço. Tem muita roda, tem muita linha, tem muita diagonal. Geralmente, quando se dança caráter, também tem um figurino que expressa aquela cultura, né? Por exemplo, se nós formos trazer aqui para o nosso exemplo brasileiro, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem os grupos de CTG, que dançam as danças tradicionalistas gaúchas. Então a prenda usa um vestido bem longo, rodado, com um sapatinho de salto pequenininho. Então o gaúcho usa lá o seu lenço, tem a sua pilcha, dança de calça, uma bota com espora que faz... Baixa. Isso, que faz... A bota faz um barulho quando o pé bate no chão. E tem essas formações em dupla, né? Essa seria a dança folclórica. O que os balés faziam? Então, eles colocavam os personagens vestidos também com essas roupas características folclóricas, mas adaptavam o movimento para o balé. Então, ele é um movimento característico das danças folclóricas adaptado para um espetáculo com linhas do balé clássico. Sim. E para ser interessante durante aquela apresentação, para que aquela história não fique somente girando ali ao redor do movimento, de um plié, de um grand jeté, de uma pirueta, de um salto. Então ele dá um colorido diferente para essa apresentação, né, Bá? Sim, e a gente tem que sempre... É bom você ter falado isso, Tati, porque muitas pessoas acham que a dança caráter é uma dança folclórica. E não é bem uma dança folclórica, tá, gente? Ela é um empréstimo, digamos assim, que a dança caráter, ela pegou emprestado movimentos, né, dessas danças folclóricas, mas esses estilos, eles são trabalhados de forma acadêmica para o balé clássico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso. Inclusive... além de dar esse colorido, esse formato diferente, tanto visualmente com as roupas, como a movimentação no espaço, né, Bá? Tem uma característica de trazer uma personalidade, um gestual diferente, porque a gente sabe que o brasileiro tem um jeito, na verdade é que o Brasil, acho que nem algum exemplo, né, Bá? Porque tem tantos Brasis dentro do nosso Brasil, né? Se a gente for pegar ali no Nordeste, o forró, o shot, o axé, o pagode, tem muita, isso, né? Tem o samba, variedade, né? Tem o maracatu, tem muitas danças aqui no Brasil, né? Mas assim, a gente pode dizer que de forma geral, os latinos
tem um jeito de se portar, de Sim. se expressar, de se movimentar. Os europeus, de uma certa parte, vão ter um jeito. Os árabes vão ter outro. Os orientais vão ter outra forma. Então, estudar a dança caráter é uma forma de trazer para o corpo dos bailarinos e das bailarinas esse gestual que é diferente, esse posicionamento das mãos que é diferente, o posicionamento dos pés, né? Porque tem muitas danças caráter que os pés ficam paralelos ou numa leve primeira posição, né? Sim. E inclusive tem muitos balés, muitas danças caráter que as bailarinas estão com uma botinha de salto, né, Bah? E elas batem bastante os calcanhares, batem bastante os pés no chão. Então, o tronco também fica de uma outra forma, né, Bah? Sim. Porque tem danças que ao invés da gente se apoiar na meia ponta, como a gente se apoia no balé clássico, o apoio fica no calcanhar. Então, para compensar esse apoio, o tronco vai ser levemente inclinado para frente. Claro. Então, tem todas essas características são de importante aprendizado para o bailarino clássico. Sim. Né? E é importante falar também que para estudar dança caráter, a gente tem que pensar sempre no vestuário e no sapato. Porque quando a gente tá nas aulas do balé, a sapatilha de meia ponta, a sapatilha de ponta. E na dança caráter, eles têm um corte, a saia de caráter, ela tem um tamanho específico, que é 4 dedos abaixo do joelho, pelo menos na metodologia do Royal, a gente sempre coloca, né, Tati, a saia ali naquele tamanho, naquela altura. O sapatinho, ele tem que ter um saltinho adequado para que as meninas se coloquem nos calcanhares, dependendo da dança, né? Porque nem todas as danças têm aquele sapato. Sim. Mas nos primeiros anos elas utilizam aquele sapatinho para também elas entenderem como se portar, como que essas danças nos países, como que a gente pode trazer esta cultura para o nosso país e para outros países também que não são acostumados a dançar esse tipo de dança. Porque, por exemplo, o nosso samba, com certeza, né, essa dança com quadril, esse molejo, é totalmente diferente de quem mora lá na Rússia e danças típicas russas, né? Muito diferente. Torso bem alongado. Isso. Duro. Porque, inclusive, o figurino e o sapato, eles são de extrema importância na realização de um movimento. Porque se o figurino, dando exemplos, se o figurino for um figurino pesado, se ele for um figurino com muitas saias, com certeza o movimento vai ter um impacto no movimento. Imaginem assim, uma pessoa sambando. Sim. Com um figurino pesado, com diversas saias que, né, vão abaixo do joelho ou vão até os pés. Com certeza isso vai ter um impacto no movimento. Claro. Né? Então é importante a gente experimentar diferentes figurinos e experimentar diferentes sapatos, porque conforme o sapato ele tendo salto ou não, o nosso eixo, o nosso peso vai ser colocado de uma forma diferente. E também tem a questão das músicas, né, Bah? Com certeza, a musicalidade é totalmente diferente. Muito diferente. A gente pode ver, por exemplo, nas danças polonesas, né? Tem a polka, tem a mazurka, que é uma valsa mais puladinha, vamos dizer assim. É verdade. Vai ser bem diferente o tipo de movimento, então é bem enriquecedor o ensino do caráter nas aulas de balé, né, Bah? É verdade. E a gente pode ver essa parte histórica nos repertórios. Olha a diferença dos balés, os primeiros balés. Aqueles balés mais românticos, que é só aquela história da bailarina e do bailarino. E daí um pouquinho ali com Saint Leon no balé de Coppelia, ele já começa a trazer características diferentes dessas danças de caráter folclóricas para dentro do repertório. E depois vem o Tchaikovsky, que a gente inclusive falou um pouco dele no nosso petit episódio, né, Tati? Que o Quebra-Nozes foi um dos últimos trabalhos dele e que trouxe essa ascensão da Rússia ser o país, vamos dizer assim, do balé clássico por conta dessa variedade de movimentos que o Petipa trouxe para as coreografias e que o compositor, o Tchaikovsky, trouxe
para as peças musicais daquele balé. Então, querendo ou não, as danças caráteres, elas trouxeram uma leveza diferente, uma movimentação diferente, uma alegria diferente, que era mais uma coisa assim, que não só pessoas iriam para ver o balé em si, mas iam para se divertir, iam para ver a história. Era uma coisa familiar, vamos levar as crianças para ver uma história de Natal. Não é verdade, Tati? Então, essa coisa histórica das danças, elas trouxeram todo um tchan para os repertórios. E eu acho que até para agradar um público maior, imagino eu, né? Porque a gente sabe que o balé clássico é um tipo de dança muito específico. E talvez tendo essas danças locais, com esses diferentes figurinos, com essa coisa que era mais popular mesmo, talvez agradasse um público maior também, né? Com certeza. Trouxesse mais pessoas para os teatros, né? Com certeza. E qual variações, Tati, a gente consegue ver nos repertórios de danças caráter, dessas danças tradicionais? Então, tem bastante a região da Rússia, tem as variações polonesas, as ucranianas, as húngaras, espanhola, italiana, árabe e chinesa, como a gente pode ver no quebra-nozes, né, Bá? Inclusive, assim, eu acho que tanto a árabe como a chinesa, onde, pegando o exemplo do quebra-nozes, tá, gente? A gente sabe que tem outros balés de repertório que a gente não daria conta de falar aqui. É verdade. Né? Porque senão seria um episódio, assim, gigantesco. A gente tá dando umas pinceladas de dança caráter aqui pra vocês. Mas então, por exemplo, no quebra-nozes, as bailarinas estão de sapatilha de ponta. Sim. E elas trazem um gestual até um pouco estereotipado, com essa visão que a gente tem de fora do que é um movimento de uma dança chinesa, né? Que seja com o pezinho ali, fazendo aquele curru bem rapidinho. Muito difícil. Isso, e que tem bastante inclinação, né? Um plié na ponta, os joelhinhos dobrados, tem uma inclinação diferente da coluna, tem os dedinhos, né? A dança árabe que tem um gestual diferente de dedos que se tocam, de pulso que gira, é uma coisa mais lânguida, assim, uma ideia Sherazade. É verdade. Né? E também tem já as danças russas, polonesas, ucranianas, quase sempre a gente vê essa botinha, esse sapatinho. Sim. E aí tem uma movimentação que, embora no torso das bailarinas a gente vê essa linha clássica, os pés já tem um movimento bem diferente, não tem tanto o uso do andeor, né? Tem muito o pezinho reto ali, batendo no chão. Sim. E tem muita dança em dupla e muita variação espacial. Muita variação do grupo. É muito bonito de ver. É verdade. E até mesmo assim a expressão facial, porque eu já dancei no quebra-nozes a dança árabe. Uhum. E eu lembro que a minha professora falava muito que a gente tinha que chegar chegando, aquela coisa da postura super ereta e olhando sempre nos horizontes, uma coisa assim que não podia entrar coitadinha. Não vai me entrar no palco coitadinha, pelo amor de Deus, porque se você parar pra pensar, realmente, Sim, nas danças ali das grandes companhias, quando chega na dança árabe, tem até coreografias que a árabe em si, ela entra com vários bailarinos segurando ela em cima, assim, ela entrando como se fosse uma deusa, sabe? Uma coisa bem bonita. E ele segurando ela, assim, em cima da cabeça. Muito bonito mesmo. Uhum. E eu lembro que tinha várias coisas com braços. Era coisas muito expansivas com os braços. é que eu acho que tem essa Em cima da imagem, cabeça. Bem deusada mesmo. uma coisa assim, tipo essa mulher muito sensual e muito lânguida, mas quase sempre é uma coisa muito lenta, né? Muito alongada, né? Diferente das danças dos povos eslavos, que é pulinho, pulinho, saltinho, saltinho, girinho, girinho, vai pra lá, vai pra cá. É uma outra energia completamente diferente. Com certeza. E isso pra bailarina e pro bailarino trazem
ao mesmo tempo que constrói uma maturidade, exige uma maturidade Exatamente. de quem dança. Exatamente, né? porque muita gente fala que, ai, mas essa dança de repertório deve ser mais fácil, gente. Não tem nada de fácil. É muito difícil você ter ali que aprender uma técnica e ao mesmo tempo a expressão corporal, a expressão facial e você pegar movimentos culturais que não é do nosso cotidiano, na realidade. Exato. Então, assim, imagina a dança húngara, aquelas chardas, aquelas coisas que também são bastante expansivas de braços, o torso super ereto e não pode, por exemplo, na dança polonesa mexer o quadril, né? Uma coisa mais contida. Imagina aquilo pra nós lá na Bahia. Tá querendo aqui, ó, aquela dancinha chinesa que era toda animadinha, gente. Não é pra dançar assim, tem que dançar mais assim. A gente... Segura essa energia, segura. Exato. Deixa vazar só pelas extremidades. Agora o tronco, segura. Segura ali, porque até na dança árabe, a música acompanha o movimento. Ela é uma música muito lenta. Sim. Que é super diferente uma da outra. Então, imagina que legal pra plateia assistir um balé assim, que tem uma dança lenta, que mostra uma árabe super endeusada, depois vem uma dança chinesa super rapidinha, e depois ali a tarantela, e depois vem várias coisas uma atrás da outra. É muito legal. É muito legal e dessa variedade que talvez os balés 100% clássicos, né, os balés brancos, né, os balés russos, que eram bem fundamentados tanto literalmente em cor, de figurino, como de movimento, né? E tempo musical também. É verdade. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, já que a gente tá falando nisso, da cor do figurino, da variação da música. Pra quem não sabe, eu e a Prof. Bá, o nosso método de formação e método de trabalho é o método inglês da Royal Academy. Sim. Né? Então, obviamente, é o método que a gente tem mais propriedade aqui. Com certeza. Para trazer as informações para vocês, né, Bá? Com certeza. No método do Royal, então, a gente começa quando a gente ensina, de fato, as matérias adequadas, conteúdo adequado de movimento e de conhecimento para cada nível. A gente começa com a dança caráter no primeiro grau, né, Bá? Isso. No grade 1, que as crianças ainda são bem pequenas. Então, é uma introdução ao caráter. As meninas já dançam com o sapatinho, já dançam com a saia, e ali começa a ser construído uma dança russa, né? Que tem as danças, a gente apelida assim popularmente, né? A dança do sapatinho, Isso. a dança do regador. Claro, né, porque tem Bá? toda uma história, né? As meninas contam a história dançando. Isso, e é uma dança que... Essas danças de caráter no início, né, Bá, elas são para as crianças saberem como saltar. Sim. Dentro daquele determinado estilo, qual é o tempo da música, Sim. que é um tempo mais alegre, mais rapidinho, como posicionar o pé no sapatinho. Punho, a mão fechada, pelo menos no Isso. primeiro grau, as danças russas é o punho fechado, levemente colocado nos quadris, né? Isso. E o fato também, assim, essa vivência, né? Com essa cultura nova que tá sendo adentrado ali, porque nos grades anteriores, o pre-primary e o primary, não tem nada Não tem. específico de dança karate. É só a sapatilha de meia ponta mesmo, clássica. E outra coisa, Bá, que eu lembrei que no primeiro grau, com a dança caráter, começa a ser introduzido nas crianças essa questão de contar uma história, e o gestual, corporal e a expressão facial mostram essas nuances, né? Porque a gente conta para um público que lá no exame está expresso através da figura da examinadora, Sim, uma história, né? Como a própria dancinha do regador, claro. né? Que mostra a criança, então, plantando as sementes, regando, e aí vira uma plantação, magicamente, né, gente? Que a gente sabe que no balé tudo tem tempo mágico, né? As Claro. coisas acontecem muito assim, ó, foi, partiu, né? Então tem tudo isso. Da espera, de plantar, de semear, de colher, de se espantar, cresceu, de passar ali no meio daquela plantação, chegar perto da examinadora. Então tem essa progressão.
E isso é muito interessante. É muito interessante, porque não que na parte clássica não tenha essa coisa do estudo de expressões faciais, porque na dança clássica, se eu não me engano, do primeiro grau tem aquela dancinha da neve. Sim. E a do quarto de brinquedos. Mas é porque na questão de dança caráter em si, imagina, é um estilo diferente que elas estão aprendendo, contando uma história com um sapato diferente que tem um saltinho, que elas ficam loucas quando colocam no pé, e com aquela saia. Então, é diferente a maneira como elas estudam a postura, a maneira de como é o punho, que totalmente, né? Isso. Nada a ver com a parte clássica que elas aprendem no grade. Então, é uma introdução, né, Tati? Não dá pra dizer que é uma dança russa, mas é uma introdução. Elas se divertem super, começam a entender a questão de trabalhar com materiais nas mãos. E, posteriormente, além das mãos, tem material na cabeça, tem um tamborzinho nos outros grades. Então, o primeiro grau ali é uma porta de entrada. Isso, tanto que a variação rítmica na verdade, não existe variação, né? A música, ela tem quase sempre aquele mesmo tempo. Sim. Né? E no segundo grau já começa a ter umas pinceladas de variação. Exato. E no terceiro grau, que começa a questão que nós estávamos falando, né, do staccato e do legato. Isso. Exato, que são nas danças ucranianas. Porque nos primeiros grades do Royal, do primeiro ao terceiro, são danças que remetem ao campo. São danças mais simples, com histórias mais singelas, de pessoas do campo em si. Então, o segundo grau é uma dança húngara de campo e o terceiro grau é uma dança ucraniana. Tanto que nos materiais, a variação do segundo grau é com aquela guirlanda de flores, né? Que remete muito a essa coisa do campo. Colhi flores e fiz esse lindo cordão com elas. Exato. E no terceiro grau já é aquela tiarinha de flores na cabeça com as fitas. Com as fitas, isso. Mas aí você vê que é interessante a evolução de uma para outra, porque no primeiro grau elas aprendem uma coisa super singela de postura, de mão. No segundo grau já tem uma expansão, você já consegue ver um desenho coreográfico se formando ali, e exercícios mais difíceis nos calcanhares, que tem as cifras, que tem as chardas, alguma coisa ali de charda. E no terceiro grau vem essa questão do legato e staccato, porque o que seria isso? É a variação musical de uma música lenta, com movimento lento, e depois uma música rápida, com exercício rápido, música lenta, mas a movimentação rápida, e depois vai trazendo essa questão assim de lento, rápido, rápido, lento, para a criança poder ir entendendo essa formação musical na coreografia. Sim. É muito legal. Também questões assim de se preparar na cruz da música, que é aquele I para começar. O famoso I. E as danças ucranianas têm muito isso. Essa dancinha das fitinhas, né? Do terceiro grau. Ela começa, né? Lenta. E as bailarinas todas com aquela postura. Sim. E aquela coluna levemente para frente, para o peso ficar na frente. Porque tem muita coisa de calcanhar. Então você percebe uma evolução. Uma criança de primeiro grau é diferente de uma criança de terceiro grau. Tem que ter uma maturidade, mas é uma evolução. Mas essa ideia de progressão, né, É isso. Sempre quando a gente estrutura, então, o aprendizado, isso em qualquer nível, a professora precisa ter essa segurança de saber como percorrer o ponto, vamos dizer, A até o D. Sim. Então, eu vou primeiro ensinar o A, para dar ferramentas para aquela minha aluna, independente da idade que ela tenha. Quando ela estiver segura no A, ou que ela entenda aquela lógica, ao menos, porque às vezes acontece muito isso, né, A nossa cabeça entende, mas o nosso corpo não faz. Ok, se a cabeça entendeu, eu posso passar pro B, em algum momento parece que vira aquela chavinha. É verdade. Né? E vai conseguir fazer, mas é bem importante. E o Royal, ele tem muito isso da construção. Então, para que a gente consiga dançar ritmos musicais complexos e ricos, a gente primeiro vai determinar, vai dominar um determinado tempo, e aí depois vai trabalhar com variação, a mesma coisa o movimento, a mesma coisa o salto, transferência de um peso de um pé para o outro, exato, o tronco. Então isso é muito legal, e eu acho que é válido independente se a professora trabalha com método do Royal ou não. É muito importante ter essa ideia de progressão, para que a gente possa conseguir trazer uma evolução para o movimento
das nossas alunas, né, Bá? É verdade, porque essa progressão é muito importante, porque chega ali no 4º e no 5º grau, já começa movimentos de variações de danças caráter mais complexos, porque no 4º grau é uma dança húngara de corte, então tem toda aquela expansão do upper back dos braços, atrás ali do coque. Tem o 5º grau que já é outra questão, que é uma dança polonesa, que daí a dança já não é mais tão expansiva, os braços são mais contidos. Sim. Que a dança polonesa ela é mais contida. E em contrapartida, além dessas duas variações, nós temos a tarantela italiana no 4º grau e nós temos a dança espanhola, que é a dança F do 5º grau, que é muito bonita. Mas ela, assim, ó, musicalmente, ela é diferente. Não vou dizer que é difícil, mas é diferente porque são danças que remetem ali ao flamenco, a danças espanholas, que nós não estamos acostumados a dançar, né, Tati? Tem um outro tempo. O posicionamento da coluna é bem diferente. Das mãos. Às vezes tem o manuseio do leque. Sim. Também, né? E a dança espanhola, ela parece bastante, né, Bá? Em muitos balés de repertório. Não, no Quebra-Nozes, aquele chocolate da Espanha é maravilhoso. Exato. E até outros balés como Don Quixote, né, e Paquita, tem essa energia espanhola. E mesmo a gente vê, assim, pinceladas de dança caráter, porque as bailarinas estão de sapatilha de ponta, mas elas trazem esse gestual característico deste povo. Sim. Né, Bá? É verdade. E é muito... E a tarantela no Royal? Então, gente, eu e a Bá, eu mais antes ainda, né, Bá? Fiz a tarantela há muitos anos atrás. E é uma das únicas danças de exame que eu me lembro até hoje. Nossa. De tanto que eu amo a tarantela. E a tarantela daquele tempo é diferente da tarantela de agora, né, Bá? Sim. Mas ela era tão... Tem essa energia tão up, cheio de pulinhos. E também tem essa coisa, a gente imagina que tem um público que está nos assistindo. É muito legal. Eu adoro a tarantela, né? E a tarantela atual, eu acho que também no 4º grau antigo também era de meia ponta, né, Bá? Não era de sapatinho? Não é de sapatinho, até porque eles não dançam com sapato caráter nos repertórios. Então, no Royal também eles trazem essa ideia da bailarina, ela faz com a saia de caráter, mas a sapatilha é de meia ponta. E é interessante, Tati, falar que o 1º e o 2º grau, o sapatinho, ele tem um salto menor. E a partir do 3º grau é utilizado o salto de caráter cubano, que é de 3 centímetros e pouco. Eu não sei, assim, exato, mas eu acho que é 3,5 centímetros pra cima. São saltos maiores, porque você pode perceber, por exemplo, eu não conheço a metodologia Vagano, viu? Eu só fiz um curso lá no Bolshoi em 2020, que eu tive alguma introdução, porque diferente do Royal que a gente vê do 1º ao 5º grau atualmente, claro que tem o 6º, 7º e 8º, que são os high grades, que a gente não é muito comum ver escolas ensinando mais esses graus, eles são mais antigos, mas o Royal, ele atualmente, do 1º ao 5º grau, os grades têm danças caráteres, e os vocationals, aí já é outro tipo de exame, é um exame que tem meia ponta e ponta, né? Sim. No Vaganova, são 8 anos de formação lá no Bolshoi, e os 8 anos eles têm aulas de caráter mesmo, tá? De barra de caráter, centro de caráter. E é muito engraçado que o sapato deles é diferente do sapato do Royal. É um salto maior. Eles fazem bastante aula, assim, de barra, de centro, variação. Eles têm mesmo essa coisa vinculada culturalmente das danças karatê, porque, claro, é uma metodologia russa, né? Então, eles pegam bastante, puxam bastante o lado dessas danças. E tem tudo a ver com a história, com o nascimento da dança caráter, né? Sim. Essa questão da exaltação do nacionalismo desse povo. Né? E gente, assim, eu fiz uma vez uma aula, no tempo ainda das aulas online da pandemia, com um professor russo do Bolshoi. Eu me lembro que, inclusive, foi um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia no joelho. Então, assim, ó, foi uma pena porque eu queria poder experimentar no meu próprio corpo aquele movimento. E eu consegui acompanhar a barra. Gente, é lindo. A aula de caráter é muito lindo. Tem muita inclinação de tronco, muita perna alta. Sim. E usado de uma forma diferente do nosso développé, do nosso grand battement no balé clássico.
Então, assim, olha, vale até a pena dar uma procuradinha lá no YouTube, os vídeos. Então, de aula dança caráter, método Vaganova, é muito bonito mesmo, né, Bah? E é algo que a gente tem que estudar, porque como a gente falou aqui pra vocês, só finalizando a minha fala, a dança caráter, ela está presente nos balés de repertório, ela está presente em qualquer formação de balé. Então, assim, se você dá aula de balé e você pode introduzir a dança caráter, independente se você é metodologia Roy, porque daí você vai ter que introduzir. Mas Sim. caso você não seja, introduza para que as crianças possam entender como que funciona, para que elas possam ver que existe toda essa história cultural no balé de repertório, né, Tati? Sim, é uma forma de enriquecer as aulas, né, Bah? Trazendo a história, trazendo os objetos, trazendo vídeo, Exatamente. né? Inclusive, se a professora quer explorar uma aula temática, eu acho que a dança caráter tem muito material para oferecer, né, Bah? Com certeza. E eu acredito que se faz parte de todas as formações, assim, acadêmicas, porque, querendo ou não, a gente sempre vai ver isso nos repertórios, é uma boa a gente poder dar uma estudada, mesmo que seja difícil o acesso, porque a gente sabe que são danças em idiomas que são difíceis pra gente poder traduzir, né, Tati? Mas hoje em dia com o YouTube aí, internet, tá tudo mais fácil, gente. A pessoa sendo curiosa, tendo um acesso ali à internet, tendo de onde, gente, um celularzinho, um tabletezinho, Gente, a gente consegue descobrir de um tudo nessa vida. Então, sendo curiosa, tendo boa vontade e organização, não é mesmo, Prof. Bárbara? Exatamente. A gente consegue fazer uma aula muito rica pra gente que tá ensinando e que sempre quer incorporar coisas novas, novos sabores à nossa aula. É muito bom e para as alunas, então, nem se fala. Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio, nosso 5, 6, 7, 8 podcast. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam deste episódio de caráter. Deixa nos comentários sugestões para próximos temas. E siga a gente lá no 5, 6, 7 e 8 podcast, o nosso perfil lá do Instagram. Tô de olho. Eu também tô de olho, gente. Vamos lá, se manifesta. Bora bater papinho com a gente. Valeu, pessoal. Beijinho. Beijinho, tchau.